Olá, pessoal. Um grande receio de nós médicos é a possibilidade de sofrer um processo após algum problema, alguma complicação de algum procedimento, de alguma consulta, algo que não correu como a gente gostaria. Se você é cirurgião, se você faz algum tipo de exame invasivo, você provavelmente na tua vida vai passar por alguma situação que gere algum tipo de estresse. Isso é estatístico, isso pode acontecer em qualquer cirurgia, qualquer exame. Claro, algumas são mais frequentes, outras não, mas estatisticamente durante uma vida toda a gente pode passar por algum problema. Eu sou médico gastroenterologista e endoscopista e recentemente eu tive um problema num dos meus exames de colonoscopia. Eu fiz um exame de uma senhora que não era minha paciente, de 88 anos, tabagista, e logo no início do exame tinha vários divertículos no cólon sigmoide e acabou, por uma dificuldade técnica, perfurando um desses divertículos. É uma situação que a gente sabe que pode acontecer e a gente gostaria que nunca ocorresse com a gente, mas infelizmente isso aconteceu. O que eu fiz nesse momento? Imediatamente eu parei o exame, chamei a ambulância. A gente tem na nossa clínica o contrato com uma empresa que faz esse serviço de atendimento caso seja necessário, e por sorte a ambulância estava muito próximo da clínica. Rapidamente eles chegaram aqui para transferir a paciente. Nesse momento, nesse intervalo, eu liguei para o hospital, conversei com o cirurgião que estava de plantão lá, já passei todo o caso, o cirurgião já autorizou a vinda, então já foi rapidamente, essa paciente foi transferida. E enquanto isso, eu chamei a filha, conversei muito com a filha, expliquei o que aconteceu com as palavras que ela pudesse entender, a gravidade dessa situação, e a paciente acabou indo para o hospital. No hospital, rapidamente, ela foi avaliada pelo cirurgião, já subiu ao centro cirúrgico, foi submetida a uma cirurgia e infelizmente ela precisou ficar com uma colostomia. No final do dia eu passei no hospital, fui conversar com a filha é bastante nervosa, né? Normal uma situação dessa. Passei também, ela estava na UTI se recuperando, conversei com a paciente também, expliquei tudo o que aconteceu, todo o problema. E dia a dia eu passava, acompanhava e conversava com a família, né? Explicava sempre a situação, explicava, né? Várias vezes vários familiares vinham me questionar, inclusive uma neta, a neta advogada que veio de outra cidade e pediu para falar comigo. Eu conversei, marcamos um horário para conversar, eu conversei com ela, expliquei toda a situação e, enfim, tudo isso aconteceu. O tempo passou, a paciente teve alta. No final, conversei muito com a filha novamente. Desenvolvi uma relação muito boa com a filha e sempre expliquei para ela o que aconteceu, o que poderia acontecer, que infelizmente aconteceu com a mãe, estatisticamente poderia ocorrer. Expliquei também por que ocorreu com a mãe dela e não com outro paciente, pela dificuldade toda, né, da idade, dos problemas da mãe. E a paciente teve alta com a colostomia e foi seguir a vida, né? Naquele momento eu já senti que a gente tinha uma excelente relação com todos os familiares, né? Eles agradeceram eu estar sempre presente no hospital, eu sempre passar as informações claras para eles, então eu tinha um agradecimento. O tempo passou, acho que passou uns 6 meses depois. A filha veio no consultório e pediu para falar comigo. Eu atendi a filha, perguntei como estava a mãe, estava tudo certo, e ela me disse o seguinte: olha, doutor, chegou a hora da gente fechar a colostomia. A cirurgiã autorizou, disse que já está na hora de fechar essa colostomia. A gente teve várias pessoas que falaram para a gente processar o senhor pelo que aconteceu. Várias pessoas sugeriram processar o senhor,
Mas a gente sabe que isso acontece, a gente entendeu o que aconteceu naquele momento. E a gente eu vim aqui hoje para pedir para o senhor fazer a colonoscopia da minha mãe, que precisa ser feita uma colonoscopia antes de fazer a cirurgia. E aquilo me deixou extremamente feliz, me deixou extremamente realizado, porque eu pude entender o meu papel de prestar o auxílio, de prestar todo o esclarecimento, o quanto isso foi importante para a família e eu ter ganho a confiança de todos, né? Então, eu trouxe essa história para dizer o que a gente pode fazer quando a gente tem uma complicação, como é que a gente pode reduzir o risco de processo. Então, a primeira coisa é um termo de consentimento, né? Qualquer procedimento cirúrgico, qualquer exame que você faça, você tem que elaborar um bom termo de consentimento livre e esclarecido. Existem algumas normas de quando aplicar esse termo para o paciente e para o acompanhante. Então, fazer um bom termo, às vezes contar com um suporte jurídico para que esse termo seja muito bem escrito, né? Que a gente possa ter isso como um benefício para a gente, né? Uma segurança para a gente. Então esse é um ponto. Segundo ponto, prontuário, né? Sempre escrever tudo o que aconteceu, não deixar de escrever. Às vezes a gente está naquela loucura do pronto-socorro, não, depois eu escrevo, depois acaba o plantão, você vai embora, esquece de escrever. Então assim, sempre escrever. Mas o principal, tudo isso é muito importante, mas o principal é uma excelente relação médico-paciente. Você tem que estar disponível quando isso acontece, você não pode se eximir de conversar com a família, de prestar o esclarecimento, de prestar o atendimento. A gente vê muitos colegas, quando acontece uma complicação dessa, o colega simplesmente desaparece. Ele fica talvez com medo, com receio, ele tem receio do que vai, como é que ele vai enfrentar essa família. A família em geral ela tem uma agressividade, isso é compreensível, né? Ninguém espera que vá fazer um exame e saia direto para o hospital para fazer uma cirurgia que tenha que sair com uma colostomia. Mas é importante a gente estar ao lado da família, a gente prestar toda a nossa assistência, né? Nesse caso que eu comentei, eu não era o cirurgião, né? Teoricamente eu não precisava passar a visita diariamente no hospital, mas é claro que existe uma responsabilidade e a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e conversar, né? Você conversando, você explicando, você sabe que tecnicamente isso pode acontecer, né? Fica mais fácil para o paciente entender o seu lado, né? E poder ganhar um aliado e não uma pessoa que vá levar adiante um processo aí por alguma coisa que ele entenda que foi um erro. Então essa era a mensagem. Então procurar sempre manter uma grande relação médico-paciente e não esquecer do termo de consentimento, do prontuário. Isso é muito importante para a nossa segurança.